tudo jóia? Bem-vindo aí ao nosso curso, né? Como montar um provedor de internet. Eu tinha muito tempo que eu queria, né, fazer esse curso, montar esse curso e ensinar as pessoas a empreender. E com o passar do tempo eu fui evoluindo essa ideia, né, crescendo ela dentro de mim e chegou o momento da gente começar. A aula de hoje vai ser um nivelamento, tá? Um nivelamento entre as pessoas. Porque aconteceu uma seguinte situação. Eu imaginava que a gente ia ter aqui nesse curso só pessoas que já estavam, né, envolvidas em provedores de internet. Pessoas que trabalham de técnico ou trabalham em algum setor de um provedor. Ou que já trabalhou, né? Contudo, aconteceu uma surpresa. Muitas pessoas que começaram a seguir o canal da gente no Instagram não são pessoas ligadas a provedores de internet e estão curiosas. Então, essa primeira aula vai ser uma aula onde eu vou fazer um nivelamento, tá? E aí, da segunda aula em diante, a gente vai focar mais no assunto provedor de internet. Então, primeira aula, aula de nivelamento. Segunda aula em diante, provedor de internet especificamente. Bom, antes da gente começar, eu vou compartilhar minha tela aqui. Bom, então aqui eu estou compartilhando minha tela e eu quero mostrar aqui essa página. Eu criei essa página para deixar o conteúdo do curso disponível para todas as pessoas que queiram acessar. Aqui eu vou ter um grupo do WhatsApp onde as pessoas podem entrar para receber novidades conforme as aulas forem sendo postadas, né? E aqui no começar a gente já tem direto acesso ao conteúdo. Como é um curso gratuito, você não tem que se inscrever, não tem que fazer nada. Então clicou no começar, você vem para o menu e aqui no menu a gente tem o conteúdo das aulas. Eu ainda não terminei de fazer a programação das aulas. Ó. Pode ver que aqui está até faltando. Então, esse conteúdo aqui, ele vai mudar de acordo com o transcorrer do curso, tá? Então, aqui na parte jurídica, a gente tem a aula 1, que você vai ter acesso a essa aula que você está assistindo agora, né? E aí, a partir disso, as demais aulas. Lembrando que isso aqui não é um conteúdo fixo, que já está definido. Eu vou editar isso aqui, acrescentar coisas, mudar coisas de lugar. Então, conforme for transcorrendo o curso, isso aqui vai evoluindo, tá? Então é isso. Vamos partir então para a nossa primeira aula. Deixa eu abrir aqui a apresentação de slides. Essa primeira aula eu vou fazer com a apresentação de slides. Eu sei que a aula com a apresentação de slides é muito chato, tá? Eu sei, eu já fiz aulas com a apresentação de slides, mas eu não consegui evitar de fazer isso na primeira aula. Nas demais aulas, provavelmente eu vou evitar usar esse recurso de slide que eu não gosto muito. Então, né, mais uma vez, bem-vindo aí ao curso, né, Como Criar um Provedor de Internet. Um curso gratuito onde você aprenderá a montar um provedor de internet do zero. E quando eu digo gratuito mesmo, não tem nenhuma pegadinha. Tudo que está aqui nesse curso, né, todas as videoaulas que estão aqui nesse curso, não vão ser cobradas de você. Você pode acessar todas as videoaulas. Eu quero só deixar uma nota aqui, que é o seguinte. Durante algumas aulas, a gente vai utilizar de alguns parceiros, né? Por exemplo, para falar de fibra ótica, para falar de outros assuntos, a gente vai utilizar de alguns parceiros. Esses parceiros, eles vão compartilhar o conhecimento deles aqui dentro do curso de forma gratuita e também vão deixar links de contato, né? Se você quiser contratar essa pessoa futuramente para te ajudar na montagem do seu provedor. Mas isso não é uma pegadinha, tá, gente? Isso aqui, eu não estou fazendo isso para vender serviço de outras pessoas. Eu estou fazendo isso para ajudar você que está aí querendo sair dessa situação de funcionário, de empregado e começar um empreendimento. O provedor de internet é um empreendimento. Então, eu dividi essa aula em duas partes.
A primeira parte eu vou falar sobre o empresário e a segunda parte sobre a empresa, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui nesse curso não me conhecem. Algumas conhecem, né? Porque são clientes, são amigos, mas algumas pessoas não me conhecem. Então eu vou fazer uma apresentação breve minha e depois a gente já começa o conteúdo. Então, como eu falei já, o meu nome é Kemper Alves. Eu sou empresário, sou analista de sistemas. Eu nasci em 1980, eu tenho 44 anos, né? Vou fazer 44 anos agora em 2024. Meu primeiro contato com o computador foi em 1989, num cursinho de MS-DOS. Eu tinha 9 anos. Eu comecei a dar aulas de informática numa escola, uma escolinha de informática em 1996, chamava Pace Informática, lá na minha cidade. Eu comecei a trabalhar como programador independente, fazer serviços por conta própria em 1997. Na época eu programava em Clipper, né? Eram programas para MS-DOS. Em 2005 eu comecei a trabalhar num provedor de internet em Divinópolis, que chamava Mignet. Esse provedor não existe mais. Quando eu entrei nesse provedor, ele tinha 350 assinantes, e quando eu saí, eu deixei ele com 3.500 assinantes aproximadamente, ou seja, em 3 anos que eu fiquei nesse provedor, ele cresceu 10 vezes. Em 2006, eu criei o SysGP. O SysGP, para quem não sabe, para quem não conhece, é um sistema, é uma sigla, né? Sistema para Gestão de Provedor. O SysGP, ele está no mercado desde 2006. Em 2015, a gente intensificou, né, e colocou ele como carro-chefe da empresa. Então, hoje a empresa, a Top Result, ela só atende a provedores de internet. Aqui, se eu clicar, eu vou ter acesso ao site, né, do SysGP. Opa, perdi meus slides. Voltemos. Em 2015, eu abri a Top Result junto com outros sócios. Ano passado, eu comecei a escrever um livro que chama O Guia da Prosperidade para Iniciantes, que é esse aqui. É um projeto que era um livro que era para ter cerca de 90 páginas, e eu terminei ele com 450 páginas. Era um livro que eu ia escrever em 30 dias e gastei 4 meses. Então, esse livro aqui eu falo sobre diversos aspectos de prosperidade, né? Emoção, dinheiro, etc. E eu criei também, agora em 2024, um outro livro, que é o Método Prático para Eliminar Dívidas. Esse livro aqui, ele é bem menor, ele é um livro de 30 páginas só. E é um método mesmo, assim, tá endividado ou tá andando aí na corda bamba e tá querendo sair dessa situação, você pode executar o método. Eu coloquei ele bem baratinho, o menor preço que eu consegui colocar em cada loja aqui. Tem ele em PDF, impresso e Kindle. E esse método, eu ensino você a acabar, né, com as suas dívidas, pagar os seus credores e também juntar dinheiro. E um empresário, ele precisa saber dessas coisas, né? Ele precisa saber sobre prosperidade, sobre todos os aspectos que estão aqui no livro. Mais para frente eu vou falar mais detalhes sobre o livro. E também precisa aplicar um método para acabar com as dívidas, né? Para ter como juntar dinheiro para poder investir esse dinheiro em negócios. Então, continuando aqui, eu tenho um site pessoal que é o kemperalves.com. Opa, pulou. Então, quem quiser acessar ele, é só digitar lá no navegador kemperalves.com, vai ter acesso ao meu livro, vai saber um pouco mais sobre minha trajetória, vai ver lá os livros que eu já li, estão todos lá como dica, né, para leitura. Então, é um conteúdo assim bem, não tão vasto, mas é um conteúdo bem interessante. Então, vamos lá. Módulo 1, aula 1.
nivelamento. A primeira parte dessa aula eu vou falar sobre você, sobre o empresário, a figura do empresário. Então vamos começar. Então, qual que é a importância de um empresário? Empresário, ou como que o pessoal fala hoje em dia, empreendedor. Então, o empresário, ou também conhecido como empreendedor, é aquela pessoa que aprende a conectar os pontos. Ela é uma pessoa que vê no mercado necessidades e oferece soluções para essas necessidades. Antes da gente começar, eu escolhi fazer uma pequena dinâmica aqui. Imagina que você vai precisar fazer uma viagem, você está num lugar que você não conhece e você vai fazer uma viagem de barco, tá? E aí você tem 2 barcos disponíveis para escolher. Você vai olhar aqui para o barco de cima, olhar para o barco de baixo e vai escolher um dos barcos para viajar, ok? Pensa nesse barco como sendo a sua empresa, tá? Nessa nossa dinâmica é isso. O barco é a sua empresa. Então, qual barco você vai viajar? E aí você tem a viagem nesse barquinho aí de cima, que eu esqueci o nome disso, acho que é catamarã. Não entendo muito de barco. E tem essa lancha aí de baixo, tá? Porém, todo barco ele precisa de um capitão. Esse capitão é o empresário, é você. E aí, vamos lá. Qual viagem tem condições de ser mais bem sucedida? A viagem no barquinho de cima ou a viagem na lancha? Será que a gente tem essa resposta? Vou pular para o próximo slide aqui e eu vou falar sobre o capitão de cada barco. O capitão do barco de cima, ele tem 69 mil horas no mar. O capitão do barco, ele tem 40 anos de experiência. Ele já enfrentou diversas tempestades. Ele conhece a região dele ali, onde ele anda com esse barco, como ninguém, sabe, na palma da mão. E ele já ficou à deriva com esse barco aí 2 vezes e tá aí firme e forte sobrevivendo. Ok? Agora vamos ver sobre o barco de baixo, o capitão. O capitão do barco de baixo, ele é recém-formado. Ou seja, ele não tem experiência, né? Pouca experiência. Ele nunca enfrentou uma tempestade na vida. Ele não conhece a região, ele acabou de mudar para essa região. E ele nunca ficou à deriva. Aí agora eu volto à pergunta. Em qual dos 2 barcos, com qual capitão você se sentirá mais seguro de viajar? Eu não tenho dúvida nenhuma que eu escolheria o barquinho de cima, tá? Porque o barco de cima, ele está me mostrando que eu posso confiar nele. Então você pensa o seguinte, o barco é como se fosse a sua empresa. E você é o capitão dessa empresa. Então não importa que você tenha pouco recurso, o barco de cima, mas se você for um cara que investiu tempo em você e um cara que é focado em você, você vai fazer esse seu barco, essa sua empresa, a navegar e a trazer clientes. Então, assim, não é muito o tanto de dinheiro que você tem, mas o que é você, né? Quem é você? Como você investiu tempo em você? Então, gente, a peça fundamental para uma empresa dar certo não é a quantidade de dinheiro, não é a loja, não é ela ser bonita. Não. A peça fundamental para uma empresa dar certo é o capitão, é o empresário, tá? Então a empresa ela é a cara do empresário, tá? Se o empresário é um cara que não tem escrúpulos, é um cara endividado, é um cara que não age de boa fé, a empresa dele ele vai seguir pelo mesmo caminho. Então, se você é esse cara que não que está pensando em abrir empresa para passar os outros para trás, para agir de má fé, faz um favor para mim, fecha essa aba, sai desse vídeo,
Continua não, tá? Por quê? Porque se você continuar, você vai entender que você tem que se fortalecer como pessoa para poder avançar. Então, você está preparado? Eu escrevi aqui, ó, somente as pessoas mais fortes podem enfrentar os maiores desafios. E quais são os desafios na vida de um empresário? Desafios sentimentais. Sentimentais. Como assim sentimentais? Você vai sentir medo, você vai sentir raiva, você vai sentir frustração, você vai ter momentos de desespero, você vai ter momentos de alegria. Então, assim, você está preparado para passar por esses sentimentos? Você tem que aprender a lidar com dinheiro. Muita gente não sabe lidar com dinheiro. A escola não ensina a lidar com dinheiro, a faculdade não ensina, ninguém ensina a lidar com dinheiro, né? Dinheiro você tem que aprender por si só lidar com ele. Como assim aprender por si só? Se você não correr atrás de material, de informação, de livros, de ler, de entender o que é o dinheiro, você não consegue. Você tem que estar preparado para lidar com investidores. Eu imagino que, por exemplo, algumas pessoas não têm capital nem para começar a abrir uma empresa e talvez vão procurar sócios investidores, gente que vai entrar com dinheiro, né? E aí, você vai estar preparado para lidar com a pressão que esses sócios vão te colocar? Eles vão te cobrar resultado. Você tem que apresentar. Então, quando você tem esse tipo de investidor, você tem que mostrar resultado para ele. Vou tomar um cafezinho. Esse café aqui é produzido na fazenda do meu pai. Eu trago ele para cá em grão, sem torrar. E aí aqui eu cato ele, separo os melhores grãos, torro e moo e faço o meu próprio café. Bom, continuando, né? Estava falando dos investidores. Agora vamos falar dos credores. Quando você está endividado, você tem uma pessoa, uma figura, né? Não uma pessoa, uma figura que está sempre atrás de você, que é o credor, né? Que é aquela pessoa que quer saber se você vai pagar ela. Então, você está preparado para lidar com um credor? Alguém te pressionando para pagar as contas e tal? E principalmente, gente, pessoas. Lidar com pessoas não é fácil. Existem muitas personalidades diferentes, né? Existem pessoas que estão ansiosas, pessoas raivosas, pessoas alegres, pessoas de todo tipo. E essas pessoas são quem? São os seus colaboradores, são os seus funcionários, né? E são os seus clientes. Tá, os seus colaboradores, mais ou menos, você consegue escolher eles e trocar, né? Eu tô com um atendente aqui que é muito afoito, muito desesperado. Eu tento melhorar ele, né? Eu tento ajudar ele, não ser tão afoito, tão desesperado. Não consegui? Amigo, dá licença, eu vou pôr outro no seu lugar. Né? Você remaneja, muda de lugar ou desliga a pessoa da empresa. Enfim, os seus colaboradores você pode ter uma linha de atuação. Mas e os seus clientes? Né? Os seus clientes você não consegue. O seu cliente vai te contratar e aí ele vai te pressionar. A internet caiu, né? Teve um rompimento. Como que você vai lidar com essas pessoas? Então, assim, em resumo, se você não se fortalece como pessoa, você não consegue cuidar de um negócio, tá? Você não consegue ser empresário. Eu vou fazer um parênteses aqui, que me veio uma coisa aqui na cabeça, que é o seguinte. Talvez esse começo desse vídeo tenha sido um pouco decepcionante para quem estava pensando assim, que eu vou aprender a montar roteador, que eu vou aprender a montar servidor, etc. Calma que a gente vai chegar nessa parte. Eu comprei o material, comprei servidor, comprei NoBreak, comprei hack, comprei CTO, enfim, todo o material necessário para a gente evoluir a parte técnica desse treinamento. Mas me veio na cabeça e eu não podia deixar de fazer essa parte inicial falando sobre você, né?
sobre como que você está se fortalecendo. Porque de nada adianta você pegar, puxar cabo, montar e tal, e na hora que o bicho pegar, bater o desespero e não saber o que fazer, né? Então, o curso ele é voltado para a parte técnica, para a montagem do provedor, mas ele também vai ser voltado para você como pessoa, como empresário, tá? Então, eu só quis fazer esse parênteses, porque assim, às vezes você pensa assim, então ele não vai mexer com equipamento. Vamos mexer sim, tá? Só que não agora. Primeiro a gente tem que focar nesse ponto que é a pessoa, né? A pessoa que vai estar comandando aí o barco. Então, eu coloquei algumas indagações aqui, que é a seguinte. A primeira delas, como você lida com a raiva? Saber lidar com a raiva é crucial na vida do empresário. Você está achando que você vai abrir uma empresa e que vai ser um mar de maravilhas, dinheiro caindo lá na conta todo mês, você pagando todo mundo e mais clientes chegando e não vou sofrer raiva hora nenhuma? Engano. O empresário, ele passa muitas situações onde ele sente raiva. E aí eu vou explicar um pouco sobre o que é a raiva, tá? Como que uma pessoa chega a cair nessa situação, por exemplo, dessa moça aí que tá com a cara aí bem braba, né? Como que uma pessoa sente raiva? Por que que uma pessoa sente raiva? A raiva, ela é o final de uma caminhada. Como assim o final da caminhada? O que que esse cara tá falando? Ele tá doido? Calma lá, vamos entender. Imagina que você quer muito uma coisa. Sei lá, qualquer coisa, não consigo pensar. Vamos pensar num exemplo de criança. Um videogame. A criança quer muito um videogame. Né? Não, esquece o videogame. Ela quer chegar em casa e quer brincar com o videogame, uma coisa que ela já tem, né? Então imagina o seguinte, ele tá lá na escola dele e na hora do intervalo, nessas horas de momentos de pensamentos, ele ele lembrou de um joguinho novo que foi lançado e quer chegar em casa e instalar o joguinho novo e jogar, né? Aproveitar o joguinho novo. Então, pensa aqui comigo. A pessoa teve um pensamento. Qual que é o pensamento? O jogo, o joguinho novo. Quero conhecer o jogo novo, a versão nova, enfim. Esse pensamento, ele gera um sentimento. Olha só, pensamento, sentimento. Qual que é o sentimento? Vontade, nesse caso, né? É uma vontade de jogar o jogo novo. Tá. A pessoa, quando ela tem esse sentimento, ela começa a nutrir isso dentro dela e isso vai se retroalimentando, gerando mais pensamento e mais sentimento. É um círculo de sensações que vão acontecendo dentro da pessoa. E aí vai se aproximando o horário, né, dessa criança ir embora para casa. E aí surge uma expectativa, ou seja, como se fosse uma ansiedade para chegar em casa logo, né, para poder jogar esse joguinho. Enfim, pensamento, sentimento, expectativa. Presta muita atenção nessa questão da expectativa, que é o primordial para você entender o que é a raiva. Aí, para não ficar muito longo, eu vou resumir. A criança chegou em casa, no caminho ela veio, né, alimentando essa expectativa, chegou em casa para instalar o joguinho, para jogar e não sei o que, jogou a mochila no canto, foi correndo pro videogame e tá sem energia. A CEMIG, eu não sei qual que é a operadora de energia elétrica aí da sua região, cortou a energia porque está trocando um transformador. Aí, ó, a raiva. A raiva, gente, é um sentimento, com todo respeito, é um sentimento infantil. Infantil por quê? Porque se você não entende como que a raiva funciona, você vive passando raiva. Por que que vive passando raiva? Porque você vai sempre criar, os seus pensamentos vão sempre criar
sentimentos que vão criar expectativas, e quando essa expectativa for frustrada, você explode de raiva. Trazendo isso para o mundo do empresário, né? Qual que seria uma expectativa que um empresário alimenta? Ele alimenta a expectativa do dia dele ser certinho ali, tudo que ele programou por dia. Aí acontecem coisas durante o dia que atrapalham ele fazer tudo aquilo, né? Então, aí vem a raiva, né? Então, assim, saber lidar com essa emoção da raiva é fundamental. Se você não sabe lidar com a raiva, dá uma pausa na sua vida e estuda isso, tá? Estuda isso. Por quê? Porque você não vai conseguir, ou até vai, mas vai ser muito sofrido essa carreira de empresário. Porque você vai passar raiva todo dia, isso vai começar a te consumir por dentro. Então, assim, é muito importante você saber lidar com a raiva, tá? Agora eu vou passar para o próximo, mas daqui a pouquinho eu vou pegar um gancho da raiva de novo. O outro sentimento é o medo. Eu vou ler aqui embaixo primeiro, ó. Entender o que é o medo é libertador. Quando você entende o que é o medo e quais os mecanismos pode utilizar para combatê-lo, sua carreira vai decolar. Carreira, no caso aí, é a carreira de empresário, né? Como assim? O que é o medo? Lidar com medo? O Kemper tá doido? Eu achei que eu ia chegar aqui a aprender a montar um provedor de internet. Vão com calma. Primeiro eu tô te preparando. Primeiro eu tô te preparando a enfrentar essas coisas. O medo, eu vou falar um pouco mais resumido sobre o medo, mas o medo é uma reação que o seu cérebro tem em frente a algo desconhecido. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Você está voando num avião monomotor com um amigo seu que é piloto e tá só vocês dois nesse avião. Aqueles aviãozinhos que só tem 2 lugares, né? Aqueles aviãozinhos que só tem 2 lugares, tá você, o seu amigo pilotando, tá você do lado. E aí seu amigo passa mal e desmaia. Tenta se imaginar nessa situação. Ok? Vamos lá. Quem você acha que numa situação dessa vai sentir mais medo? Porque todos os dois vão sentir, não tem como não sentir, né? Porque o seu amigo pilota, você não é piloto. Quem vai sentir menos medo? Uma pessoa que está voando a primeira vez num avião, que nunca dirigiu um carro, nunca dirigiu uma moto, e está ali de passageiro. Ou uma pessoa que tem carteira de carro, tem carteira de moto, e adora jogar jogo de simulador de voo no computador. Nunca pilotou, mas tem noção do que dá para fazer ali naquela situação. É claro que a primeira pessoa vai sentir muito mais medo. Então vamos imaginar assim, 2 pessoas, se a gente pudesse trocar ali o passageiro, né, instantaneamente. Qual que é a diferença entre as duas? Conhecimento. Então, vamos lá, vamos completar nosso raciocínio aqui. O que é o medo? O medo é uma reação fisiológica do cérebro da gente, que surgiu lá atrás para a gente se livrar de predadores, de cair de um penhasco, etc. Então, o medo é uma reação fisiológica que ocorre no cérebro da gente quando a gente enfrenta algo desconhecido, tá? E aí você que é uma pessoa inteligente, você já pegou, né? Então, como que eu me livro do medo? Me munindo de conhecimento. Então, você vai pegar e vai entender. Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de sair da minha empresa? De sair do meu emprego fixo para montar uma empresa? Então, vou me munir de conhecimento, né? Eu tenho medo de qualquer coisa, não importa o que, né? Então, você se imune de conhecimento. Esse conhecimento vai eliminar 100% do meu medo? Talvez não, né?
Ele vai sempre existir ali, mas ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até você enfrentar ele. Então, gente, sempre que você sentir medo de alguma coisa, isso é um sinal bom. É meio estranho falar isso, mas isso é um sinal bom. É um sinal de que você precisa entender e conhecer aquilo ali que você está sentindo medo, tá? Eu estou falando, claro, dos medos modernos, né? Medo de abrir uma empresa, medo de contratar alguém, né? Esses medos não fisiológicos, né? São medos que não colocam sua vida em ameaça, né? É claro que, por exemplo, um assalto, uma coisa assim, é uma coisa totalmente diferente. Estou falando dos medos que você vai enfrentar numa carreira como empresário, né? E medo de não conseguir pagar as contas no mês seguinte e por aí vai, né? Então, como que você lida com esse medo? Qualquer medo, quando surgir o medo, opa, freia e pensa assim: preciso me munir de conhecimento. É só isso. Pensa, lembra sempre do exemplo do avião, né? O cara que nunca pilotou, não tem noção nenhuma do que fazer, provavelmente vai desmaiar junto com o piloto e vai os dois pro buraco. Agora o outro que dirige, pilota moto, é ativo, joga simulador de voo, etc. O piloto desmaiou ali, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o manche, não vai nem tentar pousar o avião, ele vai tentar manter o avião voando, talvez em círculos, né, até o piloto acordar. Ah, se a gasolina, o combustível, gasolina, se o combustível estiver acabando e o piloto ainda não acordou, aí ele vai tentar pousar o avião, né? Então, assim, a pessoa vai ter calma para pensar assim: poxa, esse avião aqui voa por 8 horas, né? Então, vamos ver se o cara acorda, né? E aí vai. Então, assim, quando você tem conhecimento, o seu medo diminui ou ele é até eliminado, né? Então, eu falei da raiva e do medo. Eu não vou falar de outros sentimentos para não ficar muito longo. Numa oportunidade de alguma outra aula futura, eu falo sobre isso, tá? E aí, eu vou abrir uma brecha aqui para me mostrar meus 2 livros. Gente, só entenda o seguinte: eu não estou fazendo esse curso para vender livro, não, tá? Eu não preciso vender isso aqui. O dinheiro que eu ganho com os meus negócios já é suficiente para mim viver. Só que existe um conceito de quando você chega num determinado patamar de conhecimento, você precisa transbordar o seu conhecimento, né? Você precisa compartilhar com outras pessoas. Então, eu resolvi que o meu conhecimento vai ser compartilhado através de cursos online, tipo esse aqui que eu resolvi fazer de graça, e através de livros, né? Ah, todo curso meu vai ser de graça que eu for criado aqui para frente? Não sei. Ah, eu posso ter livros gratuitos? Posso, tá? Contudo, uma vez um professor me falou assim: que valor tem uma coisa que não tem valor nenhum? E isso, assim, mexeu muito comigo. Porque se você dá uma coisa de muito valor de graça para uma pessoa, aquela pessoa não vai valorizar. Então, eu falei agora há pouco sobre raiva e medo. Esse primeiro livro, eu criei ele, é um livro pequenininho, ele tem 30 páginas, tá? Eu pus R$12,99. É assim, se você der conta de fazer o que está nesse livro, você vai acabar com suas dívidas e você vai juntar dinheiro. Independente de ser empresário ou não, tá, gente? Se você é funcionário aí de uma empresa e o seu dinheiro ele é meio que o suficiente para passar o mês, mas não sobra nada. Ou se você já está até endividado, né? Gente te ligando, te cobrando, e você paga um, mas aí você pagou aquele, você deixa de pagar o outro para pagar aquele que está mais chato. Esse livro, 30 páginas, 40 minutos, você vai ler ele e eu te garanto, mas por A mais B, que a sua visão sobre dinheiro e sobre suas finanças pessoais vai mudar.
E aí é o seguinte, cara, como que você quer controlar uma empresa que tem dinheiro chegando, dinheiro saindo, funcionário saindo de férias, funcionário com licença maternidade, licença de quando machuca, que eu esqueci o nome, que é muito mais complexo que uma finança pessoal. Se as suas finanças pessoais não estão bem, você não vai conseguir controlar as finanças da sua empresa. Então, você quer uma ajuda para poder controlar as suas finanças pessoais? Baixa esse livrinho aí. É no meu site. Eu vou mudar a tela aqui que eu vou mostrar ele de novo. Aqui, ó. kemperalves.com. Você vem aqui, meus livros, tem esses dois. Eu vou falar do outro já já. Aí você clica nesse aqui. E aí tem um vídeo que eu falo especificamente sobre o livro. E aqui você pode comprar ele em PDF, R$12,99. Gente, o que você compra com R$12,99 hoje? Uma coxinha, uma coca? Talvez nem dá, né? Aí tem ele impresso, que eu coloquei assim, o preço mínimo possível para vender, né? Que tem custo de frete, imposto e não sei o que mais. Um monte de custo aí. Eu não ganho praticamente nada nessa versão impressa. Mas tem gente que gosta do impresso, né? E tem a versão Kindle, mesma coisa, imposto, R$30. Enfim, uma saída aí com sua esposa, ou com seus filhos, ou com sua namorada, se você for sair para comer um hambúrguer, você vai gastar 3 vezes quase esse tanto aqui, né? Então, eu coloquei ele no menor preço que eu consegui, que é justamente com o foco de ajudar as pessoas, tá? Aí, continuando a nossa apresentação de slides, vou falar agora sobre esse outro livro. Esse outro livro foi um projeto pessoal que eu fiz o ano passado. Eu concluí ele agora em 2024, que eu tinha a intenção de criar um guia de prosperidade. Guia de prosperidade para iniciantes. Como assim para iniciantes? Aquela pessoa que nunca preocupou com prosperar, que sempre acorda de manhã, vai trabalhar, volta para casa, janta, assiste TV, enfim, né? Então, assim, aquela pessoa que nunca teve essa preocupação em prosperar, eu peguei e criei esse livro. Só que eu queria fazer um livro pequeno para que mais pessoas pudessem ler. Contudo, esse livro bateu 450 páginas. Então, esse livro é um livro assim mais teórico, que a gente se delonga mais nos assuntos, né? E sobre o que esse livro fala? Ele fala sobre sentimentos, raiva, medo, etc. Ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre investimentos, ele fala sobre pessoas, ferramentas e um monte de outros assuntos que são coisas assim que eu já vivi e compartilhei com quem quiser ler este livro, tá? Esses 2 livros, eu preciso ler eles para continuar fazendo o curso? Não precisa ler nem esse, nem esse. Mas vão lembrar lá do exemplo do avião, né? Qual passageiro do avião que você é? O que não está preparado, que não tem conhecimento, ou o que tem? Então, assim, todos os 2 livros eu coloquei com o menor preço que eu consegui, porque eu não tenho intenção de viver da receita desses livros. Esse aqui é o do Guia da Prosperidade, ó. Tem ele impresso, que é R$ 87,00, é um livro de 450 páginas, né? Tem ele em PDF, que é R$ 30,00, e tem ele no Kindle, que é R$ 49,50. Tá? Então, sim, é um livro gigante, sim, um médio, né? 450 páginas não é tão grande assim também, né? E aí ele tem 11 capítulos, lidando com emoções, dinheiro, cuidando da saúde, descarregando sua mente, inclusive isso aqui vai virar um livro pequenininho, objetivos e alvos, diversificar é preciso, ninguém prospera sozinho, iniciando negócios, abrindo um negócio, executando o plano e ferramentas. Ferramentas eu falo de Scrum, falo de 5W2H e um monte de outras ferramentas.
Então, assim, eu não queria colocar aqui nessa aula como se eu estivesse fazendo propaganda para vender livro. Não é essa a intenção. Tem um monte de outros livros que eu indico, que estão aqui no meu site. Eu não vou falar um por um, mas se você vier aqui no meu site, descer aqui, livros lidos, tem um monte de livro aqui que você pode ler. Que eu escrevi um mini resumo, né, sobre cada um. E aí você pode ler, e conforme eu vou lendo, eu vou atualizando lá aquela página. Então, para se tornar empresário, você precisa fortalecer-se como pessoa. O que é fortalecer-se como pessoa? Adquirir conhecimento financeiro. Você precisa se fortalecer na sua saúde. Isso é muito importante, porque uma pessoa doente, não estou tendo aqui nenhum tipo de preconceito, mas uma pessoa que está doente, ela é mais lenta, né? Então, por exemplo, imagina um corredor profissional sentindo dor no pé. Ela está com uma doença ali, temporária, né? Então, ela é mais lenta. Então, você precisa fortalecer sua saúde. Tanto a saúde de questão de doenças, né? Fazer exame no médico, fazer acompanhamento, se precisar, quanto na sua saúde física em relação a fazer exercício, atividade física. Isso é muito importante, porque se você faz isso, você tem mais energia para poder lidar com as coisas do dia a dia, né? Espiritualmente também, cara, se você não tem um espírito fortalecido, você não suporta a pressão. Você não suporta, tá? E principalmente, ser apaixonado por resolver problemas. Como assim quem é apaixonado por resolver problemas? Cara, eu vou te falar a verdade. Se você está abrindo uma empresa no Brasil, pensando unicamente em ganhar dinheiro, não vai dar certo. Infelizmente, não vai dar certo. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Não adianta você pensar assim, não, que eu vou abrir uma empresa X para ganhar Y, para contratar tantos funcionários, não sei o quê, faz as contas, no final vai me dar X por mês. Não dá. Você tem que ser apaixonado por resolver o problema. E você tem que trazer para sua empresa pessoas que tenham essa paixão também, né? Então, o curso é sobre um provedor de internet. Qual que é a sua paixão? Você tem uma paixão em pegar e levar essa conexão, prestar um serviço de alta qualidade, que o seu cliente fique assim feliz por ser seu cliente? Você tem essa paixão? Porque se você não tem, não faz. Por quê? Porque você vai ser um frustrado, rabugento, um dono de empresa chato, um empresário chato, que briga com todo mundo, que xinga. Então, cara, se você é apaixonado por telecom, se você tem vontade de levar uma qualidade para os seus clientes, se você tem essa emoção, né? Eu até arrepio só de falar. Aí sim, aí você vai prosperar muito na sua empresa. Então, assim, é muito importante ser apaixonado pelo que você faz. Eu amo o que eu faço. Eu trabalho com desenvolvimento de software e recentemente, há uns 3 anos e pouco, eu descobri uma segunda veia minha, que é ensinar as pessoas a prosperar. Isso aqui que eu estou fazendo é um curso gratuito para quê? Para ensinar as pessoas a prosperar. Então, assim, eu sou apaixonado por isso. Eu amo ver quando uma pessoa ela sai lá daquele empreguinho chato, aquela coisa repetitiva que ela faz todo dia com cansaço, com raiva, talvez com raiva, né? E ela sai disso e começa a movimentar e chamar a gente para trabalhar junto e começa a crescer. Cara, isso é lindo. Então, assim,
eu fiz isso na minha vida, meio que, não sei se vocês conhecem, mas imagino que sim, é, os bandeirantes que desbravaram o Brasil, né? Eu fui abrindo selva com facão, sem saber para onde eu estava indo. Agora eu já sei onde eu tô, eu já sei onde eu quero chegar também, mas eu quero que pessoas subam comigo. Por quê? Porque que sentido tem a vida se você ganha dinheiro e as pessoas que você pode ajudar também não, você não ajuda, né? Então, assim, eu sou apaixonado pelo que eu estou fazendo aqui, eu sou apaixonado por escrever, eu sou apaixonado por ensinar e eu sou apaixonado por dar aula. Então, eu juntei tudo isso com o conhecimento que eu tenho, tá? E resolvi montar esse curso. E se você está querendo montar um provedor de internet, seja apaixonado. Apaixonado por quê? Pelo que o provedor de internet faz, que é levar telecom, levar informação, levar serviço de qualidade para os seus clientes, né, para os seus assinantes. E seja apaixonado também com quem trabalha com você e tente ao máximo levantar essas pessoas também. E isso não tem fim, é um ciclo sem fim. Quando você começa a prosperar e ajudar outras pessoas a prosperar, as pessoas prosperam e elas trazem mais prosperidade. O negócio não para, é um negócio muito doido. Então, assim, fica esse recado. Seja apaixonado. Bom, acabamos a parte 1 da aula 1, né? Vamos para a parte 2. Talvez seja um pouco decepcionante essa parte 2 para quem já está no ramo da telecom. Mas como eu disse lá atrás, tem pessoas assistindo essa aula que não sabem muito bem definir o que é um provedor de internet. Então essa primeira aula vai ser para isso, para a gente fazer uma definição formal do que é um provedor de internet e como que nós vamos lidar no transcorrer do curso. Quem se decepcionou, achou que nessa primeira aula a gente já ia falar sobre equipamento e tudo mais, lembra do que eu falei agora há pouco, não sei há quantos minutos, sobre expectativa e frustração, né? Talvez tenha tido uma frustração, mas você tem que aprender a lidar com isso. Nós vamos ter o momento de falar sobre equipamento, montar OLT, montar microtik e tudo mais, né? Mas não é o momento agora, tá? Vamos imaginar que quem está fazendo essa aula também é um pouco cru no assunto de provedores. Então vamos começar a parte 2 da nossa aula. O que é um provedor de internet? Eu vou ler, tá? Um provedor de internet nada mais é do que uma empresa especializada em fornecer acesso à internet a seus clientes. Para isso, ela se vale de diversas tecnologias, as quais veremos no decorrer deste curso. Então imagina lá, ó, tem um desenhozinho ali que eu peguei no site, até o site aí, quem quiser acessar depois. A gente tem no meio o ISP, que é o provedor de internet, né? É uma sigla, ISP significa Internet Service Provider. Meu inglês não é um dos melhores, tá? Então, aos que sabem falar inglês aí, eu peço desculpa. Bom, vamos lá. Então, o ISP está no meio do caminho. Você tem a internet, que é uma rede de computadores, e do outro lado tem os clientes, que eu simbolizei como um PC, mas computador, celular, tablet, fogão, até fogão hoje tem acesso à internet, Alexa, e aí por aí vai, né? Então, o ISP é o quê? É aquele cara que pega a internet, tá? Eu vou simplificar o máximo possível. Ele pega a internet e puxa um cabinho e leva lá na casa ou na empresa do cliente. E, puf, entrega a internet lá. Isso é um provedor de internet. Então, qual que é a paixão? O que o provedor de internet quer fazer? Ele quer levar a melhor internet para o cliente. Por quê? Porque ele não quer que o cliente vá para o outro, porque a internet do outro é melhor. Tá? E sobre isso nós vamos falar no transcorrer do curso. Tá? Que aí tem questões técnicas, questões de qualidade de atendimento e por aí vai.
Que tipo de empresa é um provedor de internet? Em resumo, um provedor de internet é uma empresa de prestação de serviços que vende o acesso à internet. Contudo, um provedor de internet precisa cumprir algumas legislações específicas a respeito dessa prestação de serviço. O serviço de venda da internet é conhecido como SCM, Serviço de Comunicação Multimídia. Além de toda a legislação comum a todas as empresas, um provedor de internet deve submeter-se também às regulamentações da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Portanto, além de conhecer a legislação, o provedor deverá cumprir as normas da Anatel. Veja bem, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, ela engloba todas as empresas que trabalham com telecomunicações. Então não é só provedor de internet. Rádio, TV, aqueles negócios daqueles radinho, eu esqueci como é que chama, PX. Tudo que envolve comunicação multimídia, quer dizer, em diversas mídias, né? Som, áudio, vídeo, etc. A Anatel regula. Então, um provedor de internet, além de cumprir todas as obrigações legais que qualquer empresa precisa cumprir, emissão de nota fiscal, as obrigações contábeis e tudo mais, ele também tem que cumprir as normas da Anatel. SCM, o Serviço de Comunicação Multimídia, é um serviço fixo de telecomunicações de interesse. Davi, fecha meu carro para mim. Tá começando a chover. É rápido. Você tem que achar a chave. Não sei, rápido. Pessoal, eu tive uma pequena interrupção aqui durante a gravação, que começou a cair uma tempestade aqui. Talvez o som não vai ficar muito bom. Eu vou até tentar falar um pouco mais alto, porque tá caindo um maior chuvão. SCM, Serviço de Comunicação Multimídia. Eu vou ler, tá? Mas eu já prometi que as próximas aulas é sem slide. Mas esse aqui, como é uma aula de nivelamento, né? Vamos ler. Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo prestado em regime privado que permite a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, utilizando qualquer meio. Isso inclui a transmissão de voz, dados, imagem e som através de diferentes plataformas como a internet. O que quer dizer através de qualquer meio? Fibra, cabo, rádio, ondas de rádio, etc. Tá? O SCM é fundamental para a infraestrutura de telecomunicações moderna, permitindo uma ampla gama de comunicações digitais. Isso inclui serviços de internet banda larga, IPTV, VoIP, entre outros. É importante para provedores de serviços de internet e outras empresas de telecomunicações que desejam oferecer tais serviços estar devidamente licenciados e em conformidade com as regulamentações da Anatel. Nós vamos falar sobre a licença da Anatel e tudo mais no transcorrer das aulas, tá? Consulta KNAI. É o seguinte, para você abrir uma empresa, você tem que ter no seu cartão de CNPJ um KNAI, que significa Classificação Nacional de Atividade Econômica. Então, o provedor tem um KNAI específico para ele, tá? Então, olha lá, para abrir seu provedor de internet, você precisará, antes de qualquer coisa, um CNPJ. E nesse CNPJ deverá constar os KNAIs que o provedor precisa, né? Essa tabela é mantida e divulgada pelo IBGE. Para ver a tabela com todos os códigos KNAIs, acesse o endereço abaixo. Essa apresentação de slide ela está disponível para download, tá? Então você não precisa ficar anotando, não. Para baixo do link aqui do vídeo tem o download do material. Ao acessar o link, busque por SCM. Aí você vai ver que vai aparecer esse KNAI aqui, ó. 6110-803, Comunicação Multimídia. Aí está detalhadinho aqui. Tem as notas explicativas e tudo mais.
Bem, aí o que que eu fiz? Eu peguei e fiz uma consulta do CNPJ de um provedor para olhar os KNAIs que ele está utilizando. Claro que isso aqui vai variar de provedor para provedor, tá? Porém, você pode fazer isso com qualquer CNPJ. É só você acessar esse endereço aí e visualizar o cartão de CNPJ da empresa. Então aqui, ó, a gente tem o código de atividade econômica principal 6110803, que é o ECM. E aí a gente tem esses demais aqui que o provedor utilizou. Instalação e manutenção, eu não vou ler tudo, né? Instalação e manutenção elétrica, serviço de telefonia fixa, operador de televisão por assinatura e por cabo, etc. Então, você tem que pesquisar quais KNAIs você vai colocar no seu CNPJ. Bom, aí eu deixei aqui 2 sites que são muito úteis para quem está querendo abrir um provedor de internet. Esse primeiro aqui é um site da Anatel, é uma página, né, da Anatel, no site da Anatel, onde você consulta, pode consultar por cidade, por região, por estado, etc., as empresas que estão outorgadas naquela região a fornecer serviços de telecomunicações. E especificamente você consegue filtrar os provedores de internet. Isso é muito importante quando a gente for fazer a nossa análise de mercado, né? Ver os nossos concorrentes. A gente, na página da Anatel, a gente consegue ver quantos provedores tem naquela cidade. E esse outro link aqui é para a gente ver informações sobre como fazer a outorga do serviço. Então, é um texto não muito longo, né? Você vai clicar ali e vai ler o texto. É claro que eu não vou ler ele aqui durante o curso. Para você ficar por dentro das questões que você precisa, tá? Tem aqui, ó, tutorial e tudo mais. E aqui é a outra, né? O primeiro link, onde você consulta, né? Por estado, por cidade, etc. Você consegue ir filtrando. No momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, tem 203 mil prestadores de serviço cadastrados na Anatel. Nota que não são 203 mil provedores, tá? O provedor você consegue filtrar ele aqui, ó. Nesses filtros que tem aqui em cima. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, banda larga fixa. Ó, cai para 11 mil. Limpar o filtro. Banda larga fixa dispensada, 8 mil. E é mais ou menos a quantidade de provedores que a gente tem no Brasil aí, 20 e poucos mil. Ó, pro satélite, 61 só. É mais caro, né? Colocar um satélite em órbita. E por aí vai. Enfim, você consegue pesquisar aqui no site da Anatel tudo que você precisa para descobrir quem são seus concorrentes. No passo futuro, né, quando a gente for ter uma aula sobre pesquisa de mercado, nós vamos utilizar principalmente o de consulta aqui, tá? Mas esse aqui você tem que acessar e ler para você saber as informações sobre a outorga, né? Se você está querendo montar um provedor legalizado, você tem que cumprir esse passo. Resumo da nossa aula. A gente está terminando a nossa aula. Você deverá pesquisar e ler sobre a legislação sobre o SCM, o Serviço de Comunicação Multimídia. E você vai também pesquisar os KNAIs que seu provedor vai ter. Não atribua essa tarefa a um contador, a não ser que ele seja um contador especializado em provedor de internet. O seu contador comum, acostumado com loja, com, enfim, oficina e tudo mais, ele não vai saber te orientar sobre os KNAIs do provedor de internet. Da mesma forma que ele não vai saber te orientar sobre nota fiscal e um monte de outras coisas que são específicas de provedor de internet, tá? Então, sua tarefa, até eu postar a próxima aula, dá uma lida sobre SCM, dá uma lida sobre KNAI e descobre aí os KNAIs. O jeito mais fácil de você descobrir os KNAIs é você pegar um CNPJ de um provedor, ir lá naquela página e fazer a consulta dele. Aí você vai anotando os KNAIs e aí no final você vai ter uma noção do que você vai utilizar.
Então, a nossa próxima aula já vai ser uma aula mais prática. Nós vamos falar sobre a abertura do CNPJ do provedor. Não tem como começar um provedor de internet sem ter um CNPJ, tá? Ah, mas eu quero começar como pessoa física. Cara, você vai estar sendo um daqueles caras que eu falei lá no começo, né? Um cara que está agindo de má fé. Por quê? Porque você não pode prestar um serviço sem um CNPJ, né? Se é uma prestadora de serviço, você precisa do CNPJ. Então, nós vamos fazer tudo legalizado. Se você quer ir pelo lado da ilegalidade, esse curso aqui não é para você. Você não tem estrutura para poder acompanhar esse curso, tá? Então, eu espero que você tenha essa estrutura e que você seja um cara forte. Não tenho essa força, quero começar a construir essa força dentro de mim, tenho vontade, vai ler principalmente aquele livro meu lá de 450 páginas, que lá eu falo muito sobre isso, tá? E também, se você quiser já começar a organizar suas finanças pessoais, né? Não necessariamente precisa ser com o meu livro, né? Aquele outro lá de R$19, não precisa ser com ele, mas se você quiser começar a organizar essas finanças pessoais, já procura lá o meu livro ou qualquer outro jeito de organizar isso, porque também você não vai dar conta de lidar com uma empresa se a sua vida financeira é bagunçada. E aí terminamos aqui a primeira aula, tá? Eu quero agradecer imensamente quem conseguiu ficar até o final. Eu sei que foi uma aula meio longa, que eu falei muitas coisas que talvez não tenham sido a sua expectativa, né? Às vezes você já achou que a gente ia começar falando de microtik, de rede e tudo mais, mas eu tenho que seguir um cronograma. E aí eu vou abrir aqui mais uma vez o site. Deixa eu achar ele aqui. Onde eu coloquei ele? Aqui. Então eu vou seguir esse cronograma. Esse cronograma ele não está de martelo batido, tá? Então ele pode aumentar, pode diminuir, tá? Eu vou separar por módulos. Então o primeiro módulo, que é o que a gente está agora, é a parte jurídica, né? Para a gente começar a andar com a nossa empresa. Depois nós vamos falar de tecnologias, de sistema, pesquisa de mercado e vão ter mais módulos aqui. É que eu ainda não consegui organizar porque é muita coisa que você precisa saber, tá? Quem quiser acessar o grupo do WhatsApp, onde eu vou postando novidades e em alguns momentos eu vou abrir o grupo para fazer enquete, perguntar, né, sobre próximas aulas, assuntos, sugestões e tudo mais, né? Você vai poder participar da construção do curso. Aqui eu vou clicar aqui, ó, na aula 1, só para mostrar como que é a página da aula, né? Então aqui tem a aula de introdução e nivelamento. Você vai dar o play aqui, vai assistir justamente esse vídeo que eu estou gravando agora. E mais para baixo, material de apoio. Toda aula que tiver material de apoio, igual essa primeira aula tem os slides, aqui você vai clicar e vai fazer o download do material, né? Quando for uma aula que tem um parceiro que for falar, por exemplo, sobre, sei lá, estou dando exemplo, um sistema de monitoramento de servidores, né? Aí o cara, ele se propôs a falar sobre monitoramento de servidores. Aí nessa aula, em agradecimento a essa pessoa, porque a aula não vai ser cobrada, mas em agradecimento a essa pessoa, vai ter o contato dela embaixo aqui para você poder contratar essa pessoa se assim você achar interessante. Ok? Então é isso, pessoal. Muito, muito, muito obrigado mesmo por terem ficado aí assistindo essa aula. Eu faço isso aqui com alegria, eu gosto muito, embora as minhas expressões faciais não sejam assim muito de dar sorriso e tudo mais, né? Porque a gente tem assim uma premissa de rosto de rocha, né? Mas é isso, eu tô aqui disponível para poder ensinar tudo que eu sei e eu criei o grupo do WhatsApp para pessoas que queiram contribuir também com esse curso.
seja numa determinada aula, seja com uma sugestão de algum assunto, pode entrar em contato comigo. O grupo, eu vou manter ele fechado e vou abrir ele só em momentos específicos. Por quê? Para não tumultuar. Mas eu sou admin do grupo, então qualquer um pode clicar lá e pegar meu contato particular, né, do meu WhatsApp, e me mandar sugestões no privado, sem tumultuar o grupo. E eu vou acatar e vou estudar e vou ver, né? Você pode dar sugestão de conteúdo, você pode sugerir uma pessoa para ajudar a fazer uma daquelas aulas lá, né? Você pode me ajudar a montar a lista de aulas ali, né? Seria legal se antes da aula 3 do módulo 1, por exemplo, tivesse uma aula sobre isso aqui, né? Uma dúvida que você tem. Então, eu estou disponível, tá? Eu não sou a pessoa que responde o WhatsApp muito rápido, tá? Se você mandar uma mensagem para mim e eu visualizar e custar responder, não fique triste. É porque eu recebo quase 2.000 mensagens dia. Então, assim, é muito complicado manter uma taxa de resposta rápida. Mas, à medida do possível, eu tento responder. E se eu demorei a responder, passou um dia eu não respondi, eu não vou responder mais. Aí você me cobra. Oi, aqui, e aí, vai me responder não? Porque aí a mensagem volta para o topo e aí eu te respondo, tá? Não é por maldade, é porque o volume de mensagens é grande. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e já já a gente vai estar postando aí a segunda aula, né? Como abrir o seu CNPJ.